Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Olá, está começando o Tele Brasil Notícias dessa semana, com as notícias sempre na medida certa e feita especialmente para você. Teremos no programa de hoje sempre novidades nos quadros Polícia em Ação, o quadro de Esporte também e mais ainda, a Tribuna Livre vem de novo. E temos também aqui, além disso, para você, o quadro jurídico. E vamos chamar então as nossas principais manchetes de hoje para que você acompanhe a nossa programação. Governo libera prazo maior para pagar casa própria. Proposta proíbe despejo e dá poder ao síndico para restringir áreas comuns dos prédios. Dentista toma cuidados redobrados para o atendimento de emergência durante o Covid-19. Prorrogado prazo de vencimentos de impostos. Lançado um facilitador para o cidadão CPF digital. Essas e outras manchetes em 1 minuto. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Queremos desde já agradecer a sua audiência ao Tele Brasil Notícias e, acima de tudo, você de todo o Brasil e você em outros países que acompanha a nossa programação semanal. Muito bem, vamos falar também hoje com você que faz aí as suas compras no Opalhão Artesanato, que agradecemos o apoio. E lembrando que você pode fazer as suas compras tanto aí pela internet, só que através do e-mail, que é opalhão@terra.com.br, e ele está atendendo também através do WhatsApp, que é o seguinte, anote aí, 11 é o código de área, 95265-8256. Ele vai te atender, vai preparar ali o produto para que você ou possa retirar, ou ele envia até a sua localização. E vamos começar então o nosso telejornal de hoje, falando para você que tem aí o financiamento do seu apartamento, a sua casa própria. A Caixa Econômica Federal suspendeu por 120 dias o prazo para pagamento da parcela do financiamento da casa própria. Vamos acompanhar nas informações com mais detalhes para que tipo de financiamento está sendo aberto essa oportunidade, em que situação está o seu financiamento e se ele se enquadra. Os pedidos feitos a partir de agora já vão incluir o período total de 4 meses de pausa. Quem já tinha conseguido a suspensão temporária por 3 meses terá a prorrogação por mais 30 dias automaticamente. Tatiane, que é empresária do ramo de festas, está com o orçamento no vermelho. A pausa na prestação da casa própria chegou em boa hora. Você sente aquele alívio de não ter que pagar aquela despesa. E não é só uma situação da minha família, mas de várias famílias que nesse momento está passando por essa crise, né? Podem solicitar a pausa na prestação habitacional quem está com as parcelas em dia ou atrasadas por até 6 meses, clientes que utilizam o FGTS para bater a dívida e empresas que estão com as parcelas em dia ou até 2 prestações atrasadas. O pedido pode ser feito pelo aplicativo Habitação Caixa ou
pelo 0800 726 8068. Até o momento, mais de 2.300.000 mutuários já solicitaram a suspensão da prestação habitacional. Mas é bom lembrar que essa decisão vai acarretar cobranças de taxas e juros. Os valores dos encargos serão acrescidos ao saldo devedor do contrato, mas as taxas de juros e o prazo não serão alterados. Para Bruna Marcos, a decisão de adiar as prestações da Caixa ajudou a equilibrar as contas da casa. A suspensão desse pagamento, a gente conseguiu negociar também outras contas, como prestação do carro, cartão de crédito. Tele Brasil Notícias. Uma outra coisa que iremos tratar hoje também é a questão do CPF. Quando te pedem um CPF hoje, você não tem esse CPF como era antigamente, né? Você precisa entrar no mecanismo digital ou usar a internet para poder dar validação e ter aí. Mas olha a novidade que está chegando para facilitar a nossa vida. Você que tem um smartphone, você que tem um celular, CPF agora tem versão digital. Isso mesmo. E esse é um dos nossos documentos que no dia a dia nós usamos, que é o CPF, né? E ele tem essa versão digital e pode ser baixado em celulares e também nos tablets. Vamos acompanhar de perto essa novidade que vem facilitar também na hora que solicitam a você o seu CPF. Isso mesmo, o CPF Digital é um lançamento da Receita Federal e do Serviço Federal de Processamento de Dados. O aplicativo está disponível em todos os sistemas móveis e pode ser baixado gratuitamente. O funcionamento dele é bem simples. O usuário vai poder mostrar na tela do computador ou do tablet o documento. Além de funcionar como cartão, o aplicativo também envia notificações da Receita e tira dúvidas sobre o imposto de renda. Agora, Renata, desde março do ano passado, o CPF ele é suficiente para o cidadão exercer suas obrigações e direitos e obter benefícios como auxílio emergencial. E é bom lembrar que essa ferramenta digital vai ser muito útil para reduzir os atendimentos presenciais, o que é muito importante, principalmente agora por causa da Covid-19. Tele Brasil Notícias. Vivemos um momento de pandemia em todo o país, através do coronavírus. E estamos, muitos nós, em nossos estados, confinados em nosso lar. A pergunta que surge é a seguinte: como vamos pagar as contas de luz, água, telefone e assim por diante? Bom, é interessante que você observe esta informação, porque a isenção da cobrança de energia para famílias de baixa renda está garantida. Isso mesmo, o governo federal destinou aí 650 milhões de reais em abril e maio para garantir o desconto e a isenção da cobrança de energia para todas as famílias de baixa renda. Exatamente. Então, existe o caso que vai se dar desconto e existe aquele caso que ela vai ter aí a tarifa zero. Vamos acompanhar de perto também essa informação que é muito útil para todos nós. A dona de casa, Ana Paula, pagou menos da metade da conta de energia no mês passado. A fatura veio R$ 50 mais baixa por causa do desconto tarifário do governo federal. Para ela e a família, foi um alívio. A minha renda caiu muito, só meu esposo que está trabalhando. E estou muito feliz com a isenção da conta de luz, que a minha conta que era de R$ 80 veio R$ 30. E nessa época de pandemia, as coisas estão muito difíceis, né? Eu tenho 2 filhos. Em abril e maio, o governo federal já desembolsou 650 milhões de reais para cobrir os descontos para os consumidores beneficiados pela tarifa social. Quem consome até 220 kWh por mês e está inscrito na tarifa social fica isento do pagamento da conta de luz por 3 meses. Nesse período, o investimento total para garantir o benefício é de 900 milhões de reais. Nós sabemos que muitas famílias estão tendo dificuldades diante da redução ou da perda de renda. E a energia elétrica é um bem essencial
ainda mais nesse momento em que as pessoas estão mais tempo recolhidas em suas residências. Além da medida trazer benefício aos consumidores mais vulneráveis, também trata um problema enfrentado pelo setor elétrico, que é a dificuldade financeira das distribuidoras de energia elétrica, responsáveis pela arrecadação do setor. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias e você participa aqui conosco através do nosso Facebook Tele Brasil Notícias. Ou então, mandando a sua correspondência através do e-mail, que é telebrasilnoticias@gmail.com. Muito bem, vamos falar agora também sobre você que mora de aluguel. Situação bastante difícil, né? Hoje você não paga o aluguel, o proprietário vai à justiça e busca o despejo. E veja, uma proposta do Senado proíbe o despejo e dá poder ao síndico para que também possa fazer as restrições nas áreas comuns. E, inclusive, esta proposta, ela vai agora para a sanção do presidente da República. Em outras palavras, o Senado, então, aprovou no dia 19 agora de maio as regras que tratam justamente desta suspensão e execução de despejo. Poder para síndicos também foi deliberado, que restringem o uso de áreas comuns, e a questão da prisão domiciliar para devedor de pensão alimentícia, por alguns dos assuntos tratados pelo Senado. Também foi aprovado o destaque do PDT, que antecipa para agosto a vigência da Lei de Proteção de Dados, que é uma coisa hoje essencial. E esta matéria, ela vai à sanção. E um outro aspecto que foi tratado também pelo Senado, num resumo breve, foi a medida 915 de 2019, que vem facilitar o processo de venda de imóveis da União. Exatamente, aqueles prédios da União que às vezes estão vazios e estão acabando sendo invadidos aí por diversos tipos de classes que estão sem moradia. Mas vamos acompanhar com mais detalhes este resumo do que o Senado acabou de aprovar. A medida provisória permite ao governo conceder desconto de 25% sobre o valor inicial de imóvel à venda, já na segunda tentativa de leilão. A legislação anterior só autorizava um desconto de 10% para imóveis avaliados em até R$5 milhões e somente após a terceira tentativa. O PLV, ora analisado, promove diversos aprimoramentos no arcabouço jurídico em matéria de gestão patrimonial. O objetivo dele é exatamente permitir que esses imóveis possam ter uma gestão cada vez mais eficiente, de forma que os nossos cidadãos usufruam os benefícios desse patrimônio dentro da regularidade jurídica. Eu acredito que essa matéria também é uma matéria que tem relação com o coronavírus, mas nós vamos encaminhar o voto sim, para que ela aprovada possa fazer uma coisa que é importante, o governo desmobilizar de áreas que são completamente necessárias para o funcionamento do governo da União. É desconfortável votar medida provisória que não tem relação direta com o enfrentamento à pandemia. Por essa razão, nós vamos liberar a bancada. Os senadores aprovaram ainda um regime jurídico especial com novas regras de direito privado para vigorar durante a pandemia da Covid-19. As novas regras tratam de contratos, condomínios, direitos de família e relações de consumo. Uma das mudanças suspende até 30 de outubro deste ano a concessão de liminares judiciais para despejo em imóveis urbanos, no caso de ações impetradas a partir de 20 de março. Estamos diante, já entrando no mérito, de uma proposição extremamente urgente e necessária que estabelece um marco jurídico emergencial para garantir segurança jurídica às relações de direito privado em meio ao caótico ambiente instalado em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Suspendemos prazos de decadência e prescrição até o dia 30 de outubro. Também analisamos questões em relação à revisão de contratos. Garantimos ao consumidor seus direitos em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
Um trecho do projeto que havia sido aprovado no Senado, mas foi retirado na Câmara dos Deputados, voltou ao texto. Ele prevê redução de 15% da comissão que aplicativos de transporte cobram dos motoristas. Também foi aprovado um destaque para que parte dos artigos da Lei de Proteção de Dados entrem em vigência em agosto de 2020. A lei regulamenta o tratamento de dados pessoais de clientes e usuários por empresas públicas e privadas. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Muito bem, como você viu aí, o Palhão, o artesanato, ele nos apoia constantemente. Mas você pode continuar fazendo as suas compras no Palhão, através da internet. E o pedido pode ser feito pelo opalhão@terra.com.br e também mais pelo WhatsApp, porque a loja física dele não está aberta para que você possa ir lá pessoalmente. Mas olha, o telefone do WhatsApp é o seguinte: 11 95 265 8256 e eles vão providenciar que os produtos cheguem até as suas mãos. Vamos falar agora sobre o ensino superior. Você está estudando em faculdade? Ou você quer acessar aí a faculdade? Então, foi agora aberta ou publicada as principais informações sobre as inscrições no programa de acesso ao ensino superior. E, inclusive, essa facilidade permite que você possa acompanhar em todo o país as datas marcadas para as inscrições. Vamos acompanhar mais de perto. Os programas utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para o acesso ao ensino superior em instituições de ensino públicas e privadas. O Ministério da Educação divulgou o calendário para o segundo semestre. As inscrições do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, vão de 16 a 19 de junho. Já para o programa Universidade para Todos, o ProUni, de 23 a 26 de junho. E as datas para concorrer ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, vão de 30 de junho a 3 de julho de 2020. Para se inscrever no SISU, é preciso ter obtido uma nota acima de 0 na redação do Enem. Já quem estiver de olho no financiamento estudantil ou concorrer a bolsas parciais ou integrais em instituições privadas pelo ProUni, precisa ter média de pelo menos 450 pontos no Enem e não ter zerado a redação. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, sempre a notícia na medida certa. Tem uma coisa que todo brasileiro reclama, são dos impostos, né? E pagar imposto na atual conjuntura, né? Muitos reclusos em casa, comércio parado, como é que vai fazer? Está atrasado lá o imposto, e aí? Bom, o prazo para os vencimentos de impostos foi prorrogado, isso mesmo, e olha, o ministro da Economia prorrogou o pagamento de dívidas com vencimento em maio e junho e julho. Essa prorrogação vale para impostos administrados pela Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então vamos acompanhar de perto essas informações que dão aí um alívio também a cada um de nós que pagamos os nossos impostos, empresas e pessoas físicas também. O cálculo de impacto estimado da medida, ela girou em torno de 3 bilhões por mês, né, as parcelas desses parcelamentos giram em torno disso, né, totalizando os 3 meses aproximadamente 9 bilhões do montante estimado, né, que ainda serão quitados esse ano, não é dessa forma como a portaria estabeleceu. Tele Brasil Notícias. Muito bem.
Agora vamos falar do nosso dia a dia. Geralmente a gente deixa as questões médicas para aquelas datas que são confirmadas, mas de vez em quando nós temos alguns imprevistos. Por exemplo, imprevistos odontológicos. Aquele do dentista. Na atual conjuntura, estamos confinados em nosso lar. E aí? Será que está tendo atendimento odontológico? Como é que o dentista vai nos atender? Então, os profissionais dentistas estão redobrando os cuidados nos consultórios para fazer os atendimentos. Inclusive, o Conselho Federal de Odontologia tem recomendado que apenas casos de urgência e emergência sejam atendidos pessoalmente pelos dentistas. Vamos observar essas orientações na prática. Nos atendimentos odontológicos, os profissionais lidam o tempo todo com a saliva e a mucosa da boca dos pacientes. Por isso, o risco de infecção por Covid-19 é grande nesses ambientes. Durante a pandemia, o Conselho Federal de Odontologia orienta que apenas casos de urgência e emergência sejam atendidos pessoalmente. Primeira coisa, a gente faz esse contato telefônico e faz uma triagem, faz uma avaliação, tenta colher o máximo de informações possíveis sobre o que está acontecendo. Em algumas vezes é possível até só por telefone resolver o problema, passando alguma orientação, alguma medicação. Caso o atendimento presencial seja necessário, o profissional e o paciente devem tomar todas as precauções possíveis para evitar infecções. Uso de luva, de máscara, de gorro, de uma viseira. E o paciente, assim que chega à clínica também, a gente faz uma mensuração da temperatura corpórea dele, sem contato, um aparelho que faz essa medição com uma certa distância. Nós vamos colocar um propé, uma proteção nos pés dele, para que ele não contamine a sala com bactérias, vírus e sujidades que vêm da rua. A consulta foi agendada com hora marcada, onde nas duas vezes não tinha nenhum paciente, a sala de espera estava vazia e eu pude observar toda a asepsia, toda a higienização no consultório dele, onde ele estava devidamente equipado. Não tive menor preocupação, porque afinal de contas todos os procedimentos estavam sendo adotados com muito cuidado. E dentro desse momento da pandemia, a única forma que nós temos de nos proteger é com o isolamento social e com os cuidados de higiene redobrados. Tele Brasil Notícias. Fique aí, já, Tele Brasil Esporte no ar para você, com muitas informações e novidades. Tele Brasil no Esporte. Vamos falar agora um pouquinho de saúde, né? Você que vai aos postos de saúde retirar ali o seu medicamento todo mês, né? E aí, como é que fazemos na atual conjuntura? Será que vai estar funcionando aquele local de medicamentos? Será que eu, que estou naquela idade avançada, vou precisar ir lá retirar o medicamento? Bom, medicamentos do SUS estão sendo entregues em casa. Então, idosos, gestantes e doentes crônicos podem receber os medicamentos do SUS em sua própria casa e sem custo. Os Correios, inclusive, ajudam nessa distribuição. Vamos acompanhar mais esta informação de utilidade pública para você. O serviço foi adaptado para melhor atender a população durante a pandemia da Covid-19 e facilita a vida de pessoas como o aposentado Cláudio Guilherme, de 70 anos, que mora em Porto Velho, Rondônia. Serviço muito bom dos Correios, faz a entrega normal para a gente. Evita também da gente estar saindo de casa com ele, né? E agora nessa pandemia eles vão continuar entregando, né? E a gente também não vai precisar ir lá levar a guia, que a gente leva a guia de 3 em 3 meses.
Com o apoio logístico dos Correios, instituições públicas e privadas podem realizar a distribuição de medicamentos para atender pacientes em tratamento continuado. Além de Porto Velho, Rondônia, agora o serviço passa a estar disponível em todo o país. Com a pandemia do Covid-19, buscou-se, junto à Anvisa, a flexibilização das demais autorizações necessárias em caráter emergencial e provisório. Uma vez obtida essa liberação excepcional, a empresa pode assim prestar o serviço de transporte de medicamentos, insumos e correlatos em todo o território nacional, sem depender dos prazos e trâmites normais para a obtenção das respectivas autorizações em cada local. Tele Brasil Notícias. Como você viu em nossos comerciais, o Paleão Artesanato está atendendo você, mas através do seu pedido pela internet, que é opaleão@terra.com.br, através do seu e-mail. Ou então através do celular, que é o seguinte, que é o WhatsApp, tá? É código de área 11 95265 8256 e eles estarão encaminhando até você o seu produto artesanal que você solicita ao Paleão. Quer você que negocia, quer você que adquire para o seu próprio lar. Muito bem, vamos falar agora um pouquinho também sobre a volta às aulas. O Ministério da Educação divulgou uma portaria em que prorroga a suspensão das aulas até 14 de junho. Exatamente. E não só as aulas tradicionais, mas também nas universidades federais e nos institutos. Vamos a maiores informações. O Ministério da Educação divulgou uma portaria que prorroga a suspensão das aulas presenciais até o dia 14 de junho nas universidades federais, institutos federais, Instituto Nacional de Educação de Surdos, Instituto Benjamin Constant e universidades e faculdades privadas. Segundo o MEC, as instituições que quiserem substituir as aulas presenciais por virtuais precisam entrar em contato com o Ministério. A portaria veda a medida aos cursos de medicina e às práticas profissionais de estágios e de laboratório dos demais cursos. A primeira vez que o Ministério da Educação decretou suspensão das aulas foi em 18 de março. Tele Brasil Notícias. E agora no Tele Brasil Notícias chegou o nosso momento da Tribuna Livre. Na Tribuna Livre, vamos falar de um assunto que é bastante polêmico: violência contra a mulher. São muitos os relatos de acontecimentos diante desse momento em que estamos confinados. Agressões de casais, violência à mulher em geral. Muito bem, existe já uma solução inicial para isso, que começa no atendimento à mulher. Então, uma proposta permite registrar ocorrências pela internet ou por telefone. Isso no caso da violência contra a mulher. E de acordo com as autoridades de saúde, este momento de isolamento social é uma medida importante que está sendo adotada contra a propagação do coronavírus. Porém, uma das consequências do isolamento social tem sido o aumento de casos de violências domésticas contra as mulheres, dentro do lar, exatamente. E devido a esse momento de maior convivência com os agressores, foi necessário que o Senado analisasse o projeto da PL 1798/20, apresentado pela senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, que inclusive permite registrar ocorrências contra agressor contra a mulher pela internet ou por telefone. Vamos acompanhar de perto esta informação.
Durante 14 anos eu sofri violência, tanto física como psicológica. Eu mentia para minha família, eu tinha vergonha, eu tinha medo do meu agressor. E isso me causou muitos danos. Tive depressão, síndrome do pânico. E fora as marcas que ficavam no meu corpo. Aí um dia eu tomei coragem e denunciei meu agressor. Daiana conseguiu reconstruir a vida e hoje tem um projeto nas redes sociais para ajudar outras mulheres que passam pela mesma situação. Tudo na minha vida mudou. Mude a sua também. Denuncie. Ficar em casa é a recomendação de especialistas em saúde de todo o mundo, a principal arma para conter a disseminação do coronavírus. Mas a nossa casa, esse espaço onde nos sentimos mais seguros neste momento, pode não estar sendo tão segura assim para muitas mulheres. Dados já mostram um aumento da violência doméstica, não só aqui no Brasil, mas em vários países do mundo durante esse período de isolamento. No ano passado, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 260 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica e foram registrados mais de 1.300 casos de feminicídio. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos apontou que, em março, as chamadas para o 180, que recebe denúncias de violência contra a mulher, aumentaram 9%. O Observatório da Mulher contra a Violência do Senado também alertou para o problema no último boletim. A publicação analisa o contexto da violência doméstica contra mulheres durante a pandemia da Covid-19. Que a despeito de ter esse aumento de relatos, esse aumento de acionamento da Polícia Militar, houve uma redução na maioria dos estados dos registros de ocorrência em delegacia de polícia civil, o que nos indica o seguinte, que essa mulher pode estar sofrendo mais violência e, ao mesmo tempo, está tendo mais dificuldade em acionar os canais tradicionais de atendimento a mulheres em situação de violência. Facilitar a denúncia de agressões também é um caminho e é o que propõe um dos projetos apresentados no Senado. Nós tivemos uma iniciativa de um projeto que exatamente dá a ela o instrumento da internet para que ela possa pedir socorro, para que ela possa denunciar, arrolar testemunha e esse processo independa da sua ida a uma delegacia, mas que seja, sobretudo nesse momento do isolamento, que ela não possa ficar tão refém ao ponto dela não poder falar e não ser ouvida. A Organização Mundial de Saúde e a ONU, Organização das Nações Unidas, fizeram um alerta mundial e pediram aos países que tratem o tema como prioridade durante a pandemia. We call on countries to include services for addressing domestic violence as an essential service that must continue during the COVID-19 response. I urge all governments to make the prevention and redress of violence against women a key part of their national response plans for COVID-19. O Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho para estudar medidas de prevenção. Ações para dar uma maior celeridade, uma maior efetividade e prioridade no atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar durante esse período de pandemia. Envolver a sociedade na proteção a quem está tão mais vulnerável nesse momento. Num vídeo silencioso que circula pelas redes sociais, mulheres do coletivo feminino Move Elas alertam e orientam outras mulheres sobre como pedir ajuda nesse período de isolamento. Para que elas pudessem acessar números de contatos, postos de atendimentos, uma diversidade ali de números de atendimento, sem que os homens tivessem acesso a isso através do áudio. A campanha da ONU Mulheres mostra como vizinhos e pessoas próximas são importantes nessa hora. Tele Brasil Notícias. Muito bem, você acompanhou aí de perto o nosso quadro que foi o Tribuna Livre. Na semana que vem, ele vem com mais informações para você. Você também
está acompanhando o Tele Brasil Notícias pode dar a sua sugestão através do nosso e-mail, que é telebrasilnoticias@gmail.com, e acompanhar os nossos informes, vídeos também, no Face, através do Tele Brasil Notícias, que é o nosso Face, onde publicamos alguns fatos que às vezes não saem aqui também no Tele Brasil Notícias, né? Bom, chegou o nosso momento do nosso quadro jurídico. Inclusive, essa matéria do quadro jurídico de hoje foi publicada recentemente, agora dia 18 de maio, e fala sobre o registro no INPI. Exatamente. Dá ao titular do nome todos os direitos inerentes. É uma questão bastante lógica, né? A pessoa, ela utiliza um nome para a sua empresa, que é um nome público. Só que ela fez ali o registro primeiro desse nome. De quem é o direito de utilizar aquele nome? E justamente a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso do Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares para reconhecer que, com o registro do seu nome no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, a instituição passou a deter todos os direitos inerentes a eles. E com esse entendimento, o colegiado determinou à Escola de Educação Infantil Poliedro que se abstivesse de utilizar o vocábulo comum. Vamos observar com detalhes este acontecimento. Para o Superior Tribunal de Justiça, registro no INPI dá ao titular do nome todos os direitos inerentes e não pode ser afastado pela Justiça Estadual. O recurso teve origem com uma ação da Escola de Educação Infantil Poliedro contra o Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares, para que este segundo deixasse de utilizar o termo em comum e tivesse também o nome comercial cancelado. A escola alegou que já possuía a marca antes da outra empresa, mesmo que sem o registro no órgão competente. Mas o sistema educacional defendeu que tem o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, e a defesa pediu então o contrário, que a escola deixasse de usar o termo poliedro. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou os dois pedidos improcedentes por entender que o vocábulo poliedro é uma expressão científica e não pode ser registrado como marca de entidade de ensino de forma isolada. No STJ, a relatora na 4ª turma, ministra Isabel Galotti, afirmou que com o reconhecimento da propriedade da marca, a empresa tem todos os direitos sobre ela. A ministra ressaltou que a discussão no processo não é sobre a validade do termo poliedro como marca, a força dela ou a correção da concessão pelo INPI, porque essas questões são reservadas unicamente à Justiça Federal. A ministra destacou que, uma vez reconhecida quem é a detentora da marca no INPI, é inviável sua desconstituição no processo que tramitou na Justiça Estadual, e a escola infantil deve deixar de usar o termo que gerou a controvérsia. Tele Brasil Notícias. E vem aí, o Polícia em Ação. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Tele Brasil no Esporte. Muito bem, está começando então o Tele Brasil Esporte no ar para você. Como você viu aí no comercial anterior, o Palhão está atendendo você através do seguinte e-mail: opalhão@terra.com.br, ou então você faz seu pedido através do telefone, que é o seguinte, é o WhatsApp, anota aí, 11 código de área 95265-8256 e garanta o seu produto, receba aí para você negociar aí pela internet, para você utilizar no seu dia a dia. O Palhão Artesanato. Dado o recado do Palhão, vamos às nossas notícias de hoje. Notícias do mundo esportivo. Começamos falando aí
do São Paulo Futebol Clube e de uma personalidade muito importante para o time que está na região do Morumbi. Morreu aos 99 anos o ex-governador de São Paulo, Laudo Natel, que era considerado o patrono do estádio do Morumbi. Exatamente. A morte dele, como um ex-governador de São Paulo e ex-presidente do São Paulo Futebol Clube, sim, Laudo Natel. E, no momento, ele estava com 99 anos e completaria 100 anos em setembro. E é considerado, inclusive, o patrono do São Paulo Futebol Clube. Exatamente. Ele foi governador do estado por 2 vezes, registrando aqui o período do regime militar. A primeira passagem foi em um mandato tampão, em 1966 e 1967, quando substituiu Adhemar de Barros, e depois, em 1971 e 75, eleito indiretamente pelo Colégio Eleitoral. Mas falando ainda do São Paulo Futebol Clube, Natel era conselheiro vitalício da equipe paulista de esporte e membro nato do Conselho Consultivo do São Paulo. Ele foi um dos responsáveis pela idealização do Morumbi na década de 1950, exatamente. Inclusive, inaugurando sua gestão em 1970, e o centro de treinamento do clube, em Cotia, leva o seu nome. E vamos agora à nossa segunda notícia de esporte para você. Notícias do mundo esportivo. Começando então a segunda notícia de esporte, governador da Bahia prorroga a suspensão de partidas de futebol no estádio até 2 de junho. Isso mesmo, então aí na Bahia o negócio, a bola não vai rolar, né? E inclusive na última segunda-feira o governador da Bahia prorrogou o decreto que proíbe a realização de jogos de futebol no estado por causa da pandemia do coronavírus. Como medida anterior, estava prestes a vencer, a suspensão foi estendida até 2 de junho, isso mesmo. Esse novo decreto será publicado, inclusive, no Diário Oficial, já deve ter sido publicado no dia que estamos gravando. Em meio à pandemia, o Campeonato Baiano está da seguinte forma: paralisado no último dia 17 de março e não tem qualquer previsão de retorno. É isso mesmo. Contudo, o presidente da Federação Baiana de Futebol, Ricardo Lima, afirmou que não pretende cancelar a competição e que seguirá as orientações das autoridades estaduais e municipais antes de retornar às atividades. E o nosso quadro Tele Brasil, Notícias Esporte no Ar, vai ficando por aqui, voltando na semana que vem. Até lá! Tele Brasil no Esporte. Tele Brasil no Esporte. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Polícia em ação. E começando o nosso quadro Polícia em Ação, lembrando que você viu aí o comercial do Opalhão. O Opalhão está atendendo você através da internet, porque a loja física não está aberta. Então você participa no Opalhão, fazendo seus pedidos através do seguinte e-mail: opalhão@terra.com.br, ou então através também aí do WhatsApp, que é 11 9
5265-8256. E eles vão encaminhar o produto até você. E começando o nosso quadro Polícia em Ação. Polícia Ambiental é destaque, porque autuou um indivíduo comercializando invertebrados da fauna silvestre. Isso tudo aconteceu no sábado, dia 16, durante o patrulhamento ambiental pelo município de Ibirá, em São Paulo. Policiais militares da 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental flagraram 2 infratores comercializando 53 exemplares de invertebrados que são da fauna silvestre, conhecidos popularmente como minhocuçu. Exatamente, sem autorização do órgão ambiental competente. Vale destacar que esse tipo de minhocuçu, que leva o nome científico, e ele realmente está endêmico ali à região de Ibirá, em São Paulo, podendo chegar a 40 centímetros de comprimento, o que os torna uma espécie rara, embora não seja alistado como animais ameaçados de extinção. O que aconteceu com os infratores, nesse caso? Foram autuados e responderão pelo crime em liberdade. Foram apreendidos as 53 espécimes que, após análise de profissionais gabaritados, foram reintroduzidos ao seu habitat natural ali naquela região. A Polícia Ambiental adverte: comercializar espécies da fauna silvestre nativa sem autorização é um crime. Em caso de dúvidas, preste atenção nas informações que iremos providenciar aí a você. Uma de nossas unidades para orientação. Então, primeira companhia, São José do Rio Preto, que tem o código de área 17 e o telefone 3201-3670. Segunda companhia, de Fernandópolis, que tem o código de área 17 3348 1020. Terceira companhia, lá na cidade de Franca, código de área 16, que tem o telefone 2103-6350. Quarta companhia, em Ribeirão Preto, código de área 16-3996-0450. Quando falamos em companhia aqui, estamos falando da Companhia do Patrulhamento Ambiental dos municípios do interior do estado de São Paulo. Vamos agora, na sequência, a nossa segunda notícia. Polícia em Ação. E na nossa segunda notícia, cão-tanque localiza grande quantidade de drogas. Isso tudo aconteceu no último domingo, dia 17, durante a operação de combate ao tráfico de drogas pela comunidade Panorama, tendo como referência a rua Armando Petrella. Policiais militares do 5º Batalhão de Policiamento de Choque, do Canil, juntamente com o cão-tanque inserido na patrulha, que indicou odor de drogas provenientes de uma mochila e um balde de tintas, em um terreno ali situado, onde foram localizados nada menos que o seguinte: 81 frascos de lança-perfume, 78 invólucros de plástico de skunk, 72 comprimidos de êxtase, 8 porções de haxixe, um pedaço em maior tamanho de haxixe, 383 microtubos de cocaína, um tablete de cocaína, 2 sacos plásticos de cocaína a granel, 99 microtubos contendo crack e 622 pedras de crack, além de 3 tabletes de maconha e 1.282 invólucros de maconha em tamanho e embalagem diversas. Foram encontrados também 3 cadernos com contabilidade do tráfico de drogas ali na região
uma capa de colete balístico, 2 balanças de precisão, R$ 278,40 em espécie. Ocorrência apresentada no 89º Distrito Policial. Fica aqui os nossos cumprimentos a essa equipe, juntamente com o Cão Tanque, fazendo um excelente trabalho na operação de combate ao tráfico de drogas nas comunidades. Polícia em ação. Você está no Tele Brasil Notícias no quadro Polícia em Ação. Nosso terceiro caso tem a ver com policiais militares da Escola Superior de Sargento que auxiliaram em um parto. Exatamente. Fato também que ocorreu no domingo, dia 17 agora de maio. Os policiais militares da Escola Superior de Sargentos realizaram um parto na região no Tatuapé. Graças o quê? A rapidez e o profissionalismo da equipe. Mãe e filho, inclusive, passam bem. A equipe foi acionada na guarda do quartel por um casal que vinha de Osasco em direção ao Hospital São Luís. O passageiro estava em trabalho de parto e não havia ali tempo hábil para se chegar ao hospital. Imediatamente, com todo o cuidado e rapidez, os policiais auxiliaram neste parto. 2 deles também são enfermeiros e providenciaram um cobertor para aquecer a mãe e o bebê. Por segurança, a equipe ainda acompanhou a família até o hospital. O casal estava muito emocionado, abraçou os policiais e os agradeceram. E disseram o seguinte: se não fosse vocês, não sei se meu filho estaria vivo. Fica aqui também os nossos cumprimentos e respeito a esses policiais militares da Escola Superior de Sargentos que agiram no bom senso, com bom critério e trouxeram, juntamente com a mãe, mais uma vida ao nosso planeta, à nossa terra e ao nosso país. Fica aqui registrado também os nossos cumprimentos, então, à Escola Superior de Sargentos. Parabéns e os nossos cumprimentos. Vamos ao nosso último caso de hoje. Polícia em ação. Polícia Ambiental detém 9 pessoas envolvidas com o seguinte aspecto: soltura de balões em São Mateus, aqui em São Paulo. Foi no domingo, dia 17. Após realizarem a saída para a operação pelo 1º Batalhão de Polícia Ambiental, pelo bairro de São Mateus, que aqui na capital é Zona Leste, né? Após denúncia, 9 pessoas foram detidas, sendo que em uma motocicleta estavam 2 ocupantes portando um maçarico, bico e botijão. Caixa com troféus de botijão e 2 fitas adesivas. Inclusive, ao perceberem a presença dos policiais militares, tentaram fugir do local, mas acabaram sendo abordados. Na operação também foram detidos um casal que estava em um veículo Volkswagen Saveiro, que continha um rolo de fita, um artesanato de balão, que também foram apreendidos juntamente com botijão de 13 quilos, um bico maçarico e um troféu de botijão. A operação teve a detenção de 8 indivíduos adultos e um adolescente, sendo todos escoltados ao 49º Distrito Policial para as demais medidas judiciais fossem ali tomadas. Mais uma vez, fica aqui o detalhe, né? Está chegando aí junho, julho, balão nunca foi uma coisa boa. Pode causar incêndio, tem casos de acidentes e assim por diante. Mas é proibido por lei. Por isso, respeite a lei para que não venha ser aí cair numa situação dessa e perder o seu direito até mesmo de liberdade. E o nosso Polícia em Ação, com esta informação de hoje, vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Polícia em Ação. Tele Brasil Notícias. Pois é,
Esse foi o nosso Tele Brasil Notícias de hoje, com muitas informações na medida certa para você. Lembrando que vivemos um momento de pandemia do coronavírus, envolvido aí o Covid-19 diretamente, que aflige a todos nós. A maior recomendação: use a máscara, lave as mãos e fique em casa neste momento. Que em algumas regiões esse momento é o pico, onde está aumentando-se o número de pessoas afetadas e o número de pessoas, infelizmente, que perde a vida. E para não dizermos que não avisamos, nós mesmos estamos nos cuidando. Quer tenhamos idade, quer não, os conselhos e a oportunidade fazem com que você garanta a sua vida e a sua saúde. E não esqueça, está no seu lar. Procure evitar desavenças entre casal. Porque é uma coisa rotina. Os defeitos vão aparecer mais de perto quanto mais você convive com a outra pessoa. De um outro lado, procure se descontrair. E não esqueça, faça exercícios. Quer nos braços, nas pernas, mesmo dentro de casa. Não precisa ir à rua. E tenha, acima de tudo, fé em Deus. Porque sem fé podemos cometer qualquer loucura ou mesmo procurar coisas erradas para fazer. Mente vazia, dizia o ditado, é mão do diabo, né? Está aberta às coisas erradas. E como conselho final, fica aqui a nossa sempre orientação a você. Respeito, dignidade, são coisas importantes. Mas você e eu, como seres humanos, vivos e atentos e fazendo nossas coisas, contribuímos muito mais. Até lá. We'll be right back.